Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Há algum tempo, eu recebi uma sugestão de conteúdo de uma querida amiga e inscrita aqui do canal, a Mônica Maria, onde ela me pediu para falar sobre os tipos de carimbeiras existentes no mundo do scrapbooking. Então, hoje eu trago para vocês um pequeno review sobre alguns tipos de carimbeiras existentes no mercado. Então, para começar, eu falarei sobre as carimbeiras mais básicas e mais acessíveis no quesito preço, além de serem mais fáceis de serem encontradas, que são as mini carimbeiras. Essas mini carimbeiras aqui eu recebi da Lilipop Carimbos. São carimbeiras pigmentadas e alguma delas possui até um discreto brilho meio perolado, como no caso da cor amarelo ouro e da marrom. Porém, na marrom você só consegue perceber este brilho no papel vegetal. Já na amarelo ouro, este brilho fica bem evidente, inclusive quando você aquarela a carimbeira. E seguindo com esse tipo de mini carimbeiras, existe no mercado também as das marcas Toque Cri e da Arte Montagem e algumas outras que vêm sem marca, que são made in China. E de um modo geral, todas essas mini carimbeiras possuem uma boa pigmentação e uma durabilidade relativamente boa. Porém, não existem refis para reposição de tinta delas, como é o caso das mini carimbeiras importadas, por exemplo. Além disso, uma outra particularidade dessas mini carimbeiras é que é possível se obter o efeito de aquarela, porém não diretamente no papel, pois elas não reagem à água, como é o caso das Distress Ink. Uma vez seca no papel, ela não dissolve facilmente na água. Você tem que primeiro extrair a tinta dela em algum material liso, como plástico ou acetato, e só então você consegue aquarelar a tinta delas para colorir algum projeto. E fazendo esse pequeno truque, você consegue extrair a tinta da carimbeira pigmentada e utilizá-la como se fosse uma pastilha de aquarela. E aí vale a mesma dica para pintura com aquarela da quantidade de água que vai determinar a intensidade da cor da sua aquarela. E além disso, você pode inclusive miscigenar cores, como no caso eu estou utilizando a carimbeira com brilho da Lilipop para trazer esse discreto brilho na minha pintura. E falando então nas carimbeiras Distress Inks, elas possuem as embalagens nas versões mini e na versão grande. E essas sim reagem super bem à água, o que nos permite uma variedade imensa de efeitos e aplicações nos projetos. E assim como nas carimbeiras pigmentadas, você consegue aquarelar a tinta delas e ir diretamente no papel, o que difere das outras por conta do pigmento secar rápido. E para conseguir esse efeito de desgaste nas Distress Inks, vocês podem borrifar diretamente água no projeto ou ainda utilizar lencinhos umedecidos para conseguir remover a tinta e criar um efeito de desgaste da tinta muito legal. Retornando ao quesito carimbeiras pigmentadas, existem também as importadas Brilhance e Colorbox, onde algumas delas têm a tinta permanente, além das carimbeiras Memento, que são resistentes ao desbotamento, e as Versafine, que são perfeitas para carimbadas de detalhes mais precisos. E nessa pegada de carimbadas de pequenos detalhes, existe também a carimbeira Premium da Lilipop Carimbos. E eu particularmente gosto muito de utilizar tanto a Versafine quanto a carimbeira Premium da Lilipop para fazer carimbadas de sentimentos, porque eu acho que fica um traço bem certinho, bem perfeito. Ainda sobre as carimbeiras à base de corante, existem as nacionais recém-lançadas da Juju Scrapbook, que também possuem secagem rápida, como é comum nas carimbeiras pigmentadas, porém elas conseguem ser aquareladas também, se aplicadas em uma superfície não porosa para a gente extrair e poder diluir a tinta e conseguir criar aquarela com carimbeira. E além da possibilidade de criar aquarela com o truque do plastiquinho, essas carimbeiras carimbam super bem. Outras carimbeiras também com essa pegada do truque da aquarela em superfícies lisas, mas que não reagem tão bem à água no papel e em superfícies porosas, estão as carimbeiras à base de chalk de secagem rápida. Existe a da Prima Market e a Versa Magic da Dewdrop.
Com ambas você consegue fazer uma carimbada bem certinha e inclusive com essa da Gel Drop você consegue fazer aplicação de pó de emboss. E falando mais sobre algumas carimbeiras que são resistentes à água em superfícies porosas como papel, uma vez secas elas não reagem mais, porém você também consegue extrair a tinta em superfícies lisas como o acetato. São essas daqui, a Shadow Ink da Hero Arts e a Brilhance da Archival. Elas, quando aplicadas no papel ou qualquer superfície porosa, uma vez secas, elas não vão mais reagir com a água. O que não ocorre se forem carimbadas em um plástico ou qualquer superfície lisa. Aí você consegue extrair a tinta e aquarelar. Por isso que conseguimos aquarelar também com essas carimbeiras. E falando sobre a carimbada delas, a da Brilhance fica bem certinha, é perfeita. Mas a da Hero Arts, eu acho que você precisa de uma base de precisão para conseguir uma carimbada mais precisa, porque ela fica meio falhada. E falando sobre as carimbeiras onde se consegue aquarelar em qualquer tipo de superfície, pois elas reagem muito bem à água, estão as carimbeiras Distress Ink e a Distress Oxide, que reage ainda mais em contato com a água. E além da reação mais acentuada à água, uma outra diferença que eu acho a principal entre essas duas carimbeiras está na textura delas. A Distress Oxide é mais cremosa, digamos assim, e nos permite carimbadas bem mais precisas. Já a Distress Ink, que não é muito indicada para carimbadas, uma vez que o efeito das carimbadas delas fica meio desgastado, ela é mais indicada para fazer distress mesmo, desgaste no papel com o efeito de desbotamento. Uma outra característica que difere dessas duas carimbeiras são o brilho da tinta, gente. As carimbeiras Distress Oxide possuem um efeito mais opaco. Já a Distress Ink tem um brilho e uma cor muito mais intensa na coloração das tintas. E passando para o universo das carimbeiras com tinta permanente, que conseguem carimbar tanto em superfícies porosas como papel, ou em superfícies lisas como plástico, acetato ou até mesmo fotografias, que você consegue carimbar usando essas carimbeiras, deixando sua fotografia ainda mais personalizada. E para esse tipo de trabalho, para essas superfícies lisas, nós temos as carimbeiras permanentes da STAZON e as da Archival Ink, que recentemente lançou uma versão com as cores da Distress Ink, formando um terceiro tipo de carimbeira, as Archival Distress. E o mais indicado quando você utiliza esse tipo de carimbeira no seu carimbo para limpar é usar tipo um solvente, um limpador próprio para carimbos para remover esse tipo de tinta e assim preservar o seu material por muito mais tempo. Existem também as carimbeiras próprias para emboss, que são as carimbeiras transparentes. As mais conhecidas são as Versamark e a da Ranger, mas existem também da Distress Ink com esse formato, além de outras marcas que talvez eu não conheça. Essas carimbeiras para emboss possuem uma textura bastante oleosa, que demora de secar e adere bastante o pozinho do emboss para que possamos derretê-lo com o soprador térmico e obter o efeito tão querido do emboss quente. E por elas serem transparentes, elas são as mais indicadas para aplicação de emboss porque não vai interferir na cor do seu pozinho. Você pode até usar a Versafine, por exemplo, que tem uma secagem mais demorada para fazer emboss, porém a cor da carimbeira vai alterar a cor do seu pó de emboss e o resultado final no seu projeto. E além das carimbeiras próprias para emboss, também dá para fazer relevo quente com esta carimbeira chamada de Glue Pad, que é uma carimbeira de cola. Porém, ela seja mais indicada para aplicação de glitter, chalk, de giz pastel seco e pigmentos em pó como estes daqui. Eu farei agora a aplicação da técnica de emboss quente usando essa carimbeira de cola para vocês verem que não há diferença entre elas. O pozinho de emboss adere super bem à cola da carimbeira e conseguimos derreter perfeitamente com o soprador térmico. E vejam só, o resultado final é muito semelhante. E agora eu farei a demonstração do uso dessa carimbeira fazendo a aplicação de pó perolado na carimbada. E para fazer essa aplicação, basta você utilizar alguma esponja macia, como um pincel de maquiagem ou algum pincel bem macio. Daí é só aplicar o pozinho até preencher toda a área da carimbada. E vejam como o efeito que o pó perolado traz às carimbadas é encantador. E é isso, gente.
Essas foram algumas dicas sobre alguns dos tipos existentes de carimbeiras do universo do scrapbooking. Eu espero que eu tenha conseguido apresentar a vocês um pouco desse vasto universo de possibilidades e que eu tenha esclarecido alguma dúvida sobre este material tão versátil, querido e tão útil para os projetos de scrapbooking de uma forma geral. Eu agradeço mais uma vez a todos pela companhia e te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!